O coletivo Memória e Utopia tem a alegria de iniciar a série de entrevistas em busca de direitos. 35 anos da Constituição Brasileira de 1988. E para a nossa primeira entrevistada, nós gostaríamos de abrir, com a deputada federal Benedita da Silva. Quem é esta mulher que traz esperança como alimento à nossa memória? O coletivo Memória e Utopia quer trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Benedita da Silva, filha de pedreiro e lavadeira, precisou começar a trabalhar ainda na infância, tendo sido empregada doméstica, vendedora ambulante, auxiliar de enfermagem e mais tarde assistente social. Ela cresce no Chapéu Mangueira, onde teve uma intensa relação com o trabalho comunitário, sendo presidente da Associação de Moradores do Morro do Chapéu Mangueira ainda nos anos 70. Torna-se a primeira vereadora negra do Rio de Janeiro, a primeira senadora mulher negra, a primeira mulher governadora do Rio de Janeiro, ministra e 5 vezes eleita deputada federal. Mas eu fui eleita a vereadora. E chegando na Câmara de Vereadores, nós tivemos ali uma loucura, porque o morro desceu, porque eu criei tribuna popular, eu criei ali o que chamam hoje, de vamos para a comunidade. Não, ali eu coloquei uso capião da comunidade, ali eu coloquei da importância, da comunidade ter o seu saneamento, ter as suas coisas, e coincidiu com a eleição do Brizola. Naquele ano, o Lula não foi eleito em São Paulo, que saiu candidato a governador, mas isso tudo para dar base ao PT. E aí o Brizola começou a investir na comunidade, foi no ano de que Brizola entrou, aí nós começamos a tratar da questão de saneamento na favela. Aí nós começamos a ter a liberdade, de poder arrumar nossos barracos e coisa dessa natureza. E mutirão, com obra de mutirão, ainda não tinha poder público. Depois o poder público foi chegando sobre aquela pressão que nós fazíamos. E o meu mandato foi um mandato nacional, porque era a primeira mulher negra na Câmara. Era a mulher negra do PT, que tinha sido eleita. Então eu tinha que sair para contar essa história pelo Brasil afora e para fazer também as minhas articulações políticas religiosas. Então, nós crescemos ali, foi uma coisa extremamente difícil, e eu tenho a certeza de que aquele momento foi um momento de, eu posso dizer assim, de libertação ideológica da comunidade. Porque no ano seguinte de outras eleições, as comunidades já estavam mais organizadas, já estavam fazendo uma discussão muito boa que me levou à Constituinte. Então, aí é que eu queria chegar, A Constituinte, quando você fala de toda essa repercussão que teve com você sendo vereadora aqui, que o Brasil começou a querer conhecer essa experiência, o que é uma mulher negra favelada, e, como você costuma dizer, pentecostal, Você é pentecostal, uma mulher petista e uma mulher da igreja pentecostal, na época Assembleia de Deus, como é que você, nessa novidade, nesse inesperado, chega no Congresso, no Congresso Constituinte, como é que você se sentiu e como é que foi essa sua chegada lá no Congresso, Como é que acontece tudo isso e o que acolhimento chega, porque você é a primeira vez que está entrando lá uma mulher negra, favelada, e pentecostal.
eu, na Câmara de Vereadores, meu slogan era Mulher Negra Favelada. Me chamaram de demagoga, mas esse era... as coisas continuam, só mudam de lugar, tá? De endereço. E então veio a Assembleia Nacional Constituinte, nós queríamos livre, soberana, aquela história toda de rua, para lá e para cá. Aí o partido, mais uma vez, falou, olha, nós temos que lançar candidatura federal. Aí o movimento negro, o meu movimento da igreja, né? Nós nos reunimos e falamos, Bené, você vai sair candidata a deputada federal. E eu teria mais 2 anos, né? Aí eu disse, qual é o slogan que nós vamos colocar? A voz do morro na Constituinte. E foi assim, né, que eu fui eleita deputada federal, mesmo tendo sido aconselhada de que eu não deveria, porque lá é muito diferente, como quem diz, o meu limite é vereança, né? Mas outras coisas não. Outras coisas não, porque lá eu não estava preparada para tal, né? Então, eu me candidatei e fui eleita deputada federal constituinte. Bom, ao chegar, nós tínhamos que participar de muitos movimentos, né? Muitos movimentos, porque o Brasil se encontrou na Constituinte. Os segmentos sociais, nós estávamos escrevendo uma nova Constituição e ali eu pude passar por momentos de grandes dificuldades, né? A primeira coisa que eu cheguei, eu sempre conto isso, porque nós que trabalhamos contra a discriminação, nós não podemos esquecer, né, até para que as pessoas possam fazer uma análise, né, da questão. Quando eu cheguei com dengue, gente. Eu cheguei lá, estava com dengue, eu estava dengosa. Aí, para onde que vai mandar? Aí, aquelas coisas. Um deputado que não ganhou, ele passa para o outro, sem aí a gente tem que ficar esperando um partido novo chegando ali com a bancada. Minha gente, demorou. Aí teve um dia, eu falei assim, gente, não tem apartamento, não tem nada? Tá bom, eu vou para Ceilândia. O pessoal lá vai gostar, a associação de moradores, vai ser a maior contribuição que eles vão receber e tudo mais. Aí, o outro disse, olha, a Benedita está ameaçando ir para Ceilândia. Eu vim do morro, não tinha problema nenhum ir para Ceilândia. Aí, no instante, arrumaram um apartamento, sabe? Porque eu estava querendo ameaçar. Já pensou? A deputada federal constituinte, né, foi parar lá na Ceilândia. Isso ia ser uma loucura, porque ia dizer, por que ela está na Ceilândia? Porque não deram o apartamento para ela. Ela foi morar num espaço onde ela conhece as pessoas, e as pessoas conhecem. Então, isso aconteceu. Fora isso, né, e outras coisas mais que aconteceram, era naquele momento do encontro do Brasil com ele mesmo, nós tivemos vários segmentos sociais. E uma das bandeiras primeira que eu levantei com muita força e energia foi da trabalhadora doméstica. Foi o meu momento na Constituinte, para mim, foi aquele momento em que eu pude defender, né, uma trabalhadora que com um trabalho análogo à escravidão. Então, foi um momento de enfrentamento, foi um momento de fazer discussões, e eu vi, né, não avançamos muito, mas diziam que não era o momento, não era o lugar. Se nós estávamos tratando o direito de greve dos trabalhadores e o Lula lá, né? O Lula Paz e Amor ajudando a gente ali naquela... Aí, o Lula estava trabalhando com o direito de greve,
direito de salário, tudo quanto o trabalhador precisava. Eu digo, trabalhadora doméstica tem que entrar nisso agora, porque não pode ser outro momento. E depois elas estavam bem organizadas, porque o meu tempo todo de vida política eu sempre tive essa relação com as trabalhadoras domésticas. Eu fui da pastoral da doméstica, né, pela Igreja Católica, então trabalho com as domésticas já há muito tempo. Benedita, um parênteses. Tem uma carta que você recebeu da Marisete. Eu encontrei no Jornal da Constituinte a carta que parece que veio junto com uma cédula, algo assim. E essa carta era de uma empregada doméstica, né? Que ela é longa, não dá para ler aqui. Mas ela começa lá pedindo: Senhor, eu acho que esta profissão deveria ser 2 turnos, uma para o dia, outra para a noite, pois eu choro de tanto viver nesta escravidão sem ter ninguém para olhar para nós. E aí ela vai descrevendo o que era a vida. E aí no Jornal da Constituinte, número 38, eu encontrei, né, uma fala sua, né, quando tem a conquista, né, na Constituinte, né, para a questão das empregadas, e está lá você mencionando a carta de Marisete, evidenciada por você, está lá no jornal. Aí vem Marisete, eu, Benedita da Silva, deputada federal constituinte, uma senhora da lei, na qual estão depositadas inspirações de mais de 141 milhões de brasileiros, juntamente com todos aqueles e aquelas, com assento na Assembleia Nacional Constituinte, imbuídos do calor do sentimento da responsabilidade, enviamos-lhes resposta, né, prestando, assim, uma homenagem a uma categoria que já soma mais de 30 milhões no Brasil, votando favorável à proposta que reconhece os direitos das empregadas domésticas não como uma dádiva, mas com profundo respeito ao reconhecimento desta luta, como sendo uma conquista da categoria. Isso foi seu discurso, que está registrado lá no Jornal da Constituinte, na nossa história. E assim, é uma coisa que é muito admirável, né? Você tem essa conexão muito grande com as pessoas e de responder às pessoas e todas as pessoas, né? Todas as pessoas. E ali na Constituinte também avançamos, né? Nós avançamos na liberdade individual e coletiva. Eu fiquei numa subcomissão de assuntos sociais, né, que ali tratou da questão. Tinha indígena, tinha a questão racial e tinha orientação sexual, tudo era nessa subsecretaria. Eu vi momentos de sorrisos e de choro e eu ali pude perceber quanto a sociedade é preconceituosa. Né? No momento em que você está fazendo uma lei, você não pode fazer uma lei para a sua igreja, para a sua religião, para a sua cor da sua pele, sabe? Para o seu lugar de moradia. Você faz a Constituição, ela é uma garantia de convivência e cada poder que é independente, o que eles devem viver em harmonia e executar. Então, foi uma dificuldade muito grande, isso eu me lembro também, por conta da questão racial, porque você estava numa comissão em que só eu era negra e a comissão dizia que não tinha nada a ver com... O Brasil não tem nada de racismo, que a gente estava querendo importar dos Estados Unidos, onde tinha racismo, mas no Brasil não. Brasil miscigenado, um Brasil maravilhoso. E eu dizia, esse Brasil maravilhoso exclui, sabe, milhares e milhares de pessoas. Vamos lá, onde elas moram, sabe, o salário que recebe, porque era preciso, a educação que essas pessoas têm.
né, durante todo esse tempo. E ele dizia, não, mas já tem a lei Afonso Arinos e já cobria. Quer dizer, todo um argumento de quem queria ficar confortável na Constituinte, não tratando dessas questões. Aí foi dureza, conseguimos bem, com todo o movimento negro organizado, de todos os estados, das articulações nossas, mandando para mim. Então, eu tenho muita consciência do que eu defendi o interesse do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Então, a dureza foi essa questão racial. A outra dureza que eu encontrei foi a questão da orientação sexual, que a igreja se uniu, aí tinha igreja evangélica, tinha igreja daquele... Como é que é dos padres todos de preto? Não, eu... Opus Dei? Não. Eu acho que era, né? Opus Dei, que era da direita, né? Isso, bem coisa. Aí fizeram uma marcha lá na frente da comissão e dizer eles estavam lá por conta da questão do aborto e por conta dessa questão da orientação sexual. Foi uma vitória que nós tivemos ali de conseguir colocar na Constituição que ninguém pode ser discriminado por orientação sexual, né? Aí vocês imaginem, você como constituinte, né, ter que defender causas que não são as suas bandeiras, mas que você não tem direito de não defendê-la. Porque você foi eleita para aquilo, para fazer as leis, e leis que têm que beneficiar isso. Tudo isso, gente, para entender, imagine a minha vida na Constituinte e a minha vida na igreja, que não compreendiam de jeito nenhum. Dizia, não, ela é favorável àquilo, ela é favorável a isso, ela é favorável. Eu digo, gente, ninguém está me perguntando ali se eu sou contra ou a favor. Estão fazendo uma Constituição que organiza a sociedade no seu viver comum. Eu não estou fazendo nada que não possa. E depois você encontra nos segmentos um corporativismo muito grande. Então, cada um defendendo a sua parte. Aquilo que me incomoda, eu vou ser contra. Eu digo, não é possível. Eu tenho convicção de que eu sou uma cristã evangélica. Tenho minha convicção, ninguém vai tirar essa minha convicção. Mas também eu tenho que entender que quando eu estava fazendo a minha campanha de deputado, eu não perguntei a orientação sexual de ninguém, não perguntei se ele era preto, se ele era branco, eu não perguntei que classe social ele era, eu simplesmente saí, coloquei a minha plataforma, a Voz do Morro, na Constituinte. Então, quem veio comigo está esperando que essa Voz do Morro seja uma voz bem ampla, que ela possa atender todo esse universo da política. Mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Por quê? Porque no início, eu conto isso também, que a gente tem. Eu tive dificuldades partidárias. Eu sou fundadora do PT. Então, no PT, eu sofria, né, com aqueles grupos mais radicais porque eu era evangélica. E na igreja eu sofria porque eu era do PT. Olha, esquizofrenia pura. Pensa como você pode trabalhar isso. Hoje, porque eu fui a primeira mulher, não consta, mas eu fui a primeira mulher assembleiana eleita
vereadora e deputada federal, porque naquela época a política era coisa ruim, de corrupto, eu ia me corromper, eu ia me desviar, eu ia ter uma porção de coisa que eu estou vendo hoje. Gente, as pessoas que me falaram essas coisas todas, olha como essas pessoas estão vivendo, eu fico horrorizado. Mas eu passei por esses momentos. Eu acho que, né, nessa questão da memória, é muito importante. É muito importante ter essa memória e é muito importante falar das utopias, né? Daquela parte, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você tem que tapar os ouvidos e não ouvir. Você ir em frente, porque eu não vai conseguir. Você não é preparada, você não é competente. Isso é uma forma de discriminação perversa e a política faz isso. Na política faz isso. Ela usa de todos os métodos para impedir. E esse enfrentamento no Congresso Nacional, tem muitas outras coisas que eu defendi na Assembleia Nacional Constituinte e que foi colocado, está lá na Assembleia, na Constituição brasileira, mas cada uma delas tivemos que suar muito, porque éramos minoria e não tínhamos ali o número necessário para passar as propostas que o povo precisava. Igualzinho agora. Certo. Penel Lindon tem uma pergunta para você. Deputada, quais são as suas memórias acerca dessa bancada evangélica? Porque pela primeira vez, em 86, os evangélicos formaram um bloco, uma bancada, e tiveram uma presença até de alguma forma protagonista em alguns momentos. A exemplo do Centrão, que a gente vê hoje, na verdade surge em 86, com a liderança de um deputado evangélico, Dazo Coimbra, do Rio de Janeiro. Então, a minha pergunta é: quais são as suas memórias acerca desses evangélicos, desses deputados que foram eleitos representando os interesses de denominações, de igrejas? Como é que foi a sua relação com essa bancada? Olha, a primeira relação, porque eu fui a primeira, também tem que colocar isso, a primeira evangélica que chegou lá. Como eu fazia isso aqui, eu fiquei sozinha, né? Porque ninguém acompanha ninguém para Brasília. O homem não acompanha a mulher quando ela vai para Brasília. É a mulher que acompanha o homem. Então, todo mundo tinha suas justificativas e eu fui para Brasília sozinha. E eu sempre fui mulher de oração. Sempre fui mulher de círculo de oração. Então, eu fazia as minhas orações. Aí alguém viu e falou assim: puxa, você tem uma pessoa também aqui. Aí nós começamos a fazer essa oração, porque muitos evangélicos lá, na hora do almoço, eles iam fazer uma oração numa árvore que tem até hoje lá na Câmara. Eles iam na hora do almoço, comiam rápido e ia para lá fazer a oração. Quer dizer, na verdade, quem fundou foram os servidores da casa, e eu acompanhei. Quando os evangélicos chegaram lá, pastores, eles, primeira coisa, tirou da minha coordenação natural, né? Natural. São pastores, chegaram, tá? Para mim, eu só queria orar mesmo, não tinha problema nenhum. E eu fui ficando muito triste, porque a primeira coisa que eu vi foi eles com a UDR lá impedindo a reforma agrária. Essa é a minha memória que eu tenho. E eu ficava absurdamente... Eu li a Bíblia para eles, né? Não ia ler a Bíblia lá no coisa. Mas eu li a Bíblia para eles. Olha, crescei e multiplicai-vos, enchei a face da terra. Não está escrito isso, gente. Como é que essa pessoa vai multiplicar se ela não tem onde morar, se ela não tem trabalho? Como é que Não, contra os direitos dos trabalhadores,
Mas está lá que temos que dar os direitos dos trabalhadores, gente. Não tem comunismo nenhum aqui, porque essa história de comunismo é perverso, viu? Porque não tem comunismo nenhum aqui, se tem, então vamos aí, dentro dos interesses deles, eles rasgam a Bíblia, não tem a outra. Depois, na questão dos costumes, aí vem e quer centralizar. Então, eu sempre disse, eu não sou da bancada evangélica, eu sou da bancada do PT. E eu estou na frente evangélica, que é o princípio, o objetivo, o estatuto. É reunir os evangélicos ali, tanto os servidores da casa quanto os parlamentares, e orar. E orar por 1 hora. Pronto, é esse, não tem outro. Não tenho que participar de encontros, né, para derrubar projeto, ou colocar projeto, ou apoiar projeto. Isso tem que conversar com o líder da minha bancada. Utilizar a religião, entendeu? né? O Benedito está complementando esse assunto. Então, foi no Congresso que acabou no Congresso Constituinte, se instalando essa primeira bancada, né, evangélica. Mas tinha lá, além de você, o Lisânias e o Aldo Fagundes, que eram os mais aliados de evangélicos à pauta dos direitos humanos. Como é que foi a relação assim, de vocês? Porque eram poucas pessoas que tinham a mesma visão e que era evangélico, né? O Lisânias era o Lisânias liderava, né? Como é que liderava aconteceu? Nesse momento, porque ele fazia um confronto mais direto, até porque ele estava muito mais qualificado, né? Biblicamente, para contestar, né? Mas nós tínhamos uma comunhão perfeita, mesmo sendo de partido diferente, a gente votava junto, né? Coisas que eram do interesse da população, por exemplo, nós fomos para cima com essa coisa da reforma agrária. Nós fomos para cima. E eu aproveitei aquele momento, né, de muita rigidez deles lá para poder titular as terras dos remanescentes dos quilombos. Porque aí queriam colocar dentro da reforma, eu digo, não, eu não vou colocar os quilombos aqui, porque senão a gente não vai conseguir passar nada aqui, nada. Por isso que passou, né, eu retirei da reforma agrária, porque não tinha como passar. O DR, que é o Centro de Uso, estava muito forte, e eles comandaram ali o agro, né? Então nós fizemos isso e conseguimos colocar na Constituição a titulação das terras dos remanescentes dos quilombos. Mas uma coisa importante, como é que era essa correlação de forças? E você falou agora dessa situação que acabou tendo que abrir mão de algo para conquistar algo maior. Nas suas memórias, assim, quais foram as maiores conquistas e aquilo que mais te magoou, né? Quais são as suas memórias, assim, do que você achava que era fundamental e que não, né, se conseguiu incluir na Constituinte por causa dessa correlação de forças, de tudo isso que tinha que enfrentar. E ainda a gente vê, né, o seu papel, né, que nessa história, além da Constituição, tinha toda uma questão de relação de estar sendo a negra favelada que está chegando à Constituinte. Como é que se dava todas essas relações? Olha, nós tivemos na Assembleia Nacional Constituinte, como eu disse, uma mobilização muito nacional. Então, o poder de pressão da sociedade funcionou. É o complemento da nossa bancada dos direitos humanos. Se não tivéssemos uma pressão, a presença, aquela coisa, seria muito mais difícil.
Alguns até por vergonha ou porque nós íamos para a tribuna e nós falávamos do papel do constituinte naquele momento, né, das empregadas domésticas. Eu fiz vários discursos, porque foram vários momentos. E um desses momentos, eu só perguntava para eles assim: quem é que cuida do seu filho? Quem leva para a escola? Quem é que limpa a sua casa? Quem é que põe uma comidinha na mesa? Aí eu fui falando, sabe? Quem é que dirige para você? Quem é que limpa o seu jardim, a sua mansão, né? O seu prédio? Então eu fui falando aquilo de uma forma a que eles pudessem compreender. Nós não podemos negar de forma nenhuma o direito das trabalhadoras domésticas, porque nós somos patrões delas. Aqui só tem patrão e patroa. Então eu fui mexendo ali com aquele sentimento, aí vai ter de vergonha ou de compromisso, mas você não vai votar em alguém que embala o seu filho, que você tem, e toda a confiança de deixar o seu filho. Você não vai. E o que elas precisam? Elas querem, pura e simplesmente, elas querem o quê? Elas querem o direito de ir para casa, de ter descanso, de ter 13º salário. Ela tem esse direito de ter férias, descanso semanal, remunerado, não descontado. Então, todas essas formas, né, de você discutir algum assunto, na minha visão, foi uma vitória muito grande, né? Agora, como eu já disse antes, a maior derrota nossa, porque toda a esquerda, todos os progressistas foram para lá para a gente defender a reforma agrária, entendeu? Nós fomos para lá, era direito dos trabalhadores a reforma agrária. Se a Constituinte absorvesse isso, já teríamos um ganho, fora as outras questões das mulheres, dos negros, que nós fomos mudando, né? Aquela coisa de a mulher apanha do marido e pergunta para ele: eu posso te dar ir numa delegacia para... Entendeu? Era isso que a gente encontrou na Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu creio muito que esta foi uma das grandes derrotas. Mas também o que aconteceu fez com que hoje nós tenhamos o MST, né, um movimento forte, né? E 70% hoje da comida que vai para a nossa mesa está na mão, não é do agro, está na mão da agricultura familiar, que é de todos esses movimentos. Então, valeu a pena, né? Claro que valeu, mas saímos um pouco frustrante com essa questão. Benedita, você falando desse processo lá interno, seria muito importante você contar também, principalmente para a juventude, como é que era esse funcionamento. Eu estou com essa pergunta aqui na ponta então faz a pergunta. A gente está falando de um momento, você está falando dessa articulação popular, dos movimentos que estavam por trás de tudo isso, das cartas que foram escritas pelas crianças, pela população, né, na Constituinte, assim. E no momento que a gente não tinha redes sociais, que a gente não tinha internet, que a gente não tinha celular. Então, eu queria ouvir, assim, quais são as suas memórias de como foi feita essa articulação, como foi feita essa movimentação para que o que era importante de ser aprovado, de ser considerado ali, acontecesse no momento em que a gente não tinha alguns recursos que a gente tem hoje em dia e ainda assim temos dificuldade assim, de articular e fazer algumas coisas acontecerem. A primeira coisa que eu digo foi a mobilização mesmo da população. Nós tivemos lá abaixo assinados da Constituinte com milhões de assinaturas, sabe? Com milhões de assinaturas. Nós tivemos todos os dias, em todas as comissões, em todas as subcomissões, não faltou povo.
Não faltou povo. Houve uma mobilização enorme de todos os segmentos sociais, das mulheres, dos negros, da LGBT, dos agricultores, da urbana. Olha, nós discutimos ali reforma urbana. Presença, discutimos com a igreja, liberdade religiosa, tudo isso foi discutido. Então foi um momento ímpar. Nós não tivemos mais um momento de debate, de ver assim, o Brasil está debatendo, está discutindo o Brasil. Não só no que diz respeito aos direitos humanos, também do desenvolvimento econômico. Também quer dizer que o desenvolvimento econômico, claro, vai influenciar, né, no social. Mas todas as questões foram discutidas ali. E essa mobilização é que eu tenho como memória. Senão, você não conseguiria votar nada. Nós éramos minoria. E você tinha que somar. E você tinha que ceder. Eu me lembro das trabalhadoras domésticas, elas ficaram desesperadas. Porque eu tinha que ceder em alguma coisa lá na negociação para poder votarem na trabalhadora doméstica. Aí eu fui lá, falei, já sei, licença maternidade. Aí elas ficaram, mas Benedita, como é? Eu digo, deixa comigo, vocês vão ver. Aí elas, nada. Aí tinha umas dormindo lá em casa, porque foi assim, né? Não tinha dinheiro, tinha que ficar. Aí umas dormindo lá em casa, aí eu dizia olha, tem uma coisa que aconteceu que eu falei, viva as trabalhadoras domésticas. Aí eu abri lá o apartamento e elas ficavam lá e elas ficaram, mas Benedita, com todo jeitinho, eu sei que você está fazendo muito esforço para passar, mas você não acha que essa coisa da licença maternidade... Aí eu falei para ela, querida, aqui é uma casa política. Eu vou fazer o seguinte, eu vou negociar a licença maternidade. Porque nós temos uma emenda que acho que era da Rita Camata, não sei, que é a licença à maternidade. E ela vai passar. Então eu negocio aqui antes, porque eu queria que votasse antes, para poder a licença maternidade ficar como uma negociação. Olha, retirei a licença maternidade, pronto, você vai ter uma escrava para sempre. Aí retirou lá e aí negociaram, não, nós vamos votar. E votaram comigo, aquilo que tem na Constituição. No outro dia seguinte, nós votamos a licença maternidade. Aí elas olhavam para mim e eu disse, eu não falei? Que eu saiba, só vocês são mulheres. Então a licença é para maternidade. Eles não vão poder escolher qual é a mulher, se é trabalhadora doméstica ou não, é uma licença à maternidade. Então a gente tinha que usar desses mecanismos para poder fazer avançar. Nós fizemos um pacto entre nós, porque tinha as parlamentares e parlamentar também, homem, que não concordavam, né? Nem com o aborto, nem com a questão de orientação sexual, não concordavam com nada disso, nem de discutir, porque nós não podíamos impedir as feministas de manifestar naquele momento. Todos os segmentos estavam manifestando porque elas não poderiam manifestar. Então a gente bancou de ver, mas foi uma tristeza. Até hoje eu me lembro da Amelinha, uma baixinha assim, a Amelinha falando no coisa, mas nosso pai, quase que batem nela lá, e ela falando, porque eu sempre respeitei muito a opinião dos outros. Posso não concordar, mas eu respeito o direito das pessoas ali se colocarem. Então fizemos um pacto. Olha só, tudo que for consenso entre nós, né? Foi consenso a empregada doméstica, foi consenso a licença maternidade, tudo que for consenso entre nós
nós vamos defender na tribuna. Aquilo que não for consenso, quando uma companheira estiver defendendo e nós sermos contrários, nós não vamos pedir a parte, não vamos contestar, vamos deixar ela se expressar. Então o lobby do batom funcionou, porque eles é que disseram que a bancada do batom, aí nós assumimos a bancada do batom. Nós fomos para lá, a bancada do batom passou muita coisa mesmo foi passada ali com essa bancada do batom. E os mais competentes nesse sentido que eles criaram, né? Eles conseguiram fazer esse arcabouço dessa desinformação de tal maneira que isso é reproduzido nas igrejas. Nas igrejas principalmente, porque saíam das igrejas, dessa bancada aí que chegou lá, que votou com a UDR, votou contra a reforma, votou contra negro, votou contra um monte de coisa, mas estava fechadinho com essa coisa de gênero. E eu estou querendo saber de onde. E nesse momento se une, as igrejas se uniram. Católica e evangélica, sim. A Constituinte fez elas se chegarem naquele momento. Mas não foi para um avanço, foi para um retrocesso. Mas estavam lá unidas. E o lobby do batom foi assim espetacular. Defendemos as crianças, defendemos as mulheres, defendemos as trabalhadoras domésticas, a negritude, porque aí nós íamos para a nossa bancada, nós reunimos a bancada, qualquer coisa. Aí ela dizia, isso eu não vou votar, isso eu vou votar, não voto com vocês isso. Aí a gente dizia também, não voto com vocês mais isso, entendeu? Mas não ia para a tribuna como hoje, né? Você vai lá, porque você é isso, vocês são isso, o partido de vocês é isso, vocês estão roubando todo mundo. Aí você olha assim e fica assim, como uma mulher pode fazer isso com a outra? Como um homem pode fazer isso com a mulher dos outros? Eu falo, a filha dos outros, a irmã dos outros, e fazem coisas bárbaras. Eu ia aproveitar esse gancho que você falou de evangélicos e católicos, né, se unindo. Qual é a sua memória ou qual é a sua percepção sobre o papel da igreja na construção da Constituinte? Assim, como que foi esse processo dessa articulação de evangélicos, católicos durante esse processo? Olha, na Constituinte se uniram com as questões de costumes, né? Você tinha a CNBB, que tinha uma Constituinte que é avançada, né? Que se contrapunha a essa parte da Igreja Católica conservadora, que nem as questões de ordem social ela queria aprovar ali, né? Qualquer avanço na área social. Os seus representantes votaram mais lá com a UDR, porque na verdade no enfrentamento da Constituinte não tinha outra coisa, gente. Éramos nós e a UDR. Nós, eu digo que aprovávamos, né? E a UDR naquele momento ali. Então, a minha memória é uma memória de que aquele momento a igreja deveria estar, né, mais atenta, principalmente pelo conhecimento da Bíblia. Pelo conhecimento da Bíblia. Se você não é marxista, não é leninista, não é nada disso, você é evangélico, seu estudo, sua teologia está aqui na Bíblia. Por que você não faz as coisas que está escrita na Bíblia? Por que é que você não faz? Ninguém está querendo que você seja comunista, leninista, nada disso. Marxista. Não precisa. É só você ser crente aqui. Creia no que está escrito aqui, né? Que você vai fazer a mesma coisa. Porque eu defendi a reforma agrária por conta do que tá ali, ó. Crescer e multiplicar-vos. Tá ali, eu defendi o salário porque na Bíblia tem escrito o salário dos trabalhadores. Agora, na Bíblia tem gênero, não tem gênero na Bíblia?
Pois é, mas essa página eles arrancaram. Essa frase eles arrancaram. E inferniza a vida da gente, das mulheres. Não pode ter. Qualquer projeto nosso que diz assim, política de gênero, não vou votar. Tira essa palavra gênero e bota homem e mulher. Que essa palavra é uma palavra mágica. Ela muda o sexo da pessoa. Entendeu? Então, gênero tem que tirar, mas tira tudo. Daqui a pouco nem gênero alimentício vai sobrar para a questão. Benedita, tem uma pergunta ali para você. Benedita, bom, é encantador te ouvir, assim, é fantástico, por várias coisas, porque eu sou filha de doméstica, né? Então morei em casa de família com a minha mãe, então era criança vendo você lá na Constituinte lutando pelos direitos e minha mãe ali trabalhando e vendo as notícias e falando, olha, tem uma deputada. Então isso para mim é pessoalmente muito emocionante mesmo. Mas o que eu queria falar é sobre a questão dos evangélicos e a Constituição, porque eu me lembro também que eu era pequena nessa época da Constituinte e eu via na igreja os pastores falando muito e levantavam muitas coisas de oração para que passasse na Constituinte que o Brasil fosse declarado laico nessa nova Constituição e que deixasse de ter uma religião oficial. Isso era uma demanda de dentro das igrejas evangélicas, que se orava por isso e se falava, vamos orar para que os deputados retirem isso, para que seja tudo igual. E aí, hoje a gente vê algo muito diferente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto de demanda dos evangélicos pela laicidade do Estado na construção da Constituição de 88. Pois é uma contradição, né? Nós garantimos, né, na Constituição a laicidade, né? Eles estavam lá, mas só os evangélicos, porque aí os católicos já não estavam mais nessa da laicidade, porque ia continuar a religião. A Guerra Santa lá também pintou. Então, nós conseguimos essa questão da laicidade e conseguimos mais. Você pode ver a liberdade religiosa, né, dali colocada. Quer dizer, religiosa, para todas as religiões, não foi isso para o evangélico ou para o católico somente, né? E nós trabalhamos para que também, isso mais recente, já no governo da Dilma, porque queriam ter um projeto para transformar as denominações, as igrejas em associação, como um clube. Nós estávamos votando a questão dos clubes. E queriam fazer isso. A dona Dilma vetou isso e garantiu de que as nossas igrejas sejam essas com a sua denominação. Não é um clube. Igreja não é um clube, né? Então isso mais recente, mas fruto, resultado da Constituinte, da Constituição, que foram interesses ali, interesses que não foram só dos evangélicos. Né? Só dos evangélicos, porque apesar de pedirem laicidade, no entanto, eles têm governo todo dentro, então não tem essa laicidade, quer que explorar ao máximo que se pode do poder público. Eu tenho para mim, tá? De que foi na Constituinte que as nossas igrejas também começaram a se interessar um pouco pela política. Porque já tinham mas só homem, né? Mulher, eu conto nos dedos as mulheres que chegaram lá evangélicas. Conto nos dedos. E as que chegaram, todas estavam no partido de esquerda. A maioria estava no partido de esquerda, porque... Mulher escolhe melhor. Mulher escolhe melhor. Mas você pode saber, ali começou.
porque isso que você está colocando é verdade. Para essa questão, para não deixar a Igreja católica ser a única religião do povo brasileiro, né? Tinha até para os evangélicos, para colocar a Bíblia na mesa, e até hoje há uma discussão tremenda. O PSOL já tentou não sei quantas vezes dizer o Estado é laico, não pode ter a Bíblia lá em cima da mesa, mas permaneceu, porque é um país católico, um país de evangélico, né? Ali tem maioria para a Bíblia permanecer ali. Ninguém lê, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho onde você foi formada, que igreja foi essa, como que foi esse... O que formou a Benedita que a gente conhece hoje, que é essa mulher, que é uma referência para tanta gente? Olha, quem formou a Benedita foi Dona Ovídia, Maria da Conceição de Souza, minha mãe. Essa era uma mulher fantástica, parteira. Minha mãe era umbandista, tinha terreiro. Minha mãe era uma getulista, quanto mais. Então, é aquela... Ensina o menino no caminho que deve andar para quando ele crescer não se desviar dele. Então, minha mãe sempre colocou na nossa cabeça que ela não dizia... Minha mãe era analfabeta, então ela não dizia negro tem que ter brios, não. Ela dizia negro tem que ter brilho, negro tem que ter... negro tem que estudar, negro tem isso, negro tem aquilo. O meu movimento negro começou lá em casa com as minhas bisavós cantando no dia 13 de maio. Quando eu cheguei no chamado movimento negro organizado, que eu vi todo mundo querendo acabar com o 13 de maio, eu pensava lá na mamãe que as minhas feijoadas elas são advindas do 13 de maio na minha casa. Minha mãe fazia uma feijoada, minha bisavó ia para lá, contava, porque elas foram escravas. Elas diziam, a gente perguntava pelos filhos, ela disse que nem todos estavam, não sabia para onde estava. Aí a gente perguntava se ela apanhava muito, ela dizia não. E a gente, mas por que não apanhava muito? Porque eu era ama de leite e eu era bonita. Vocês entenderam, objeto sexual do filho do Cicinho. Entendeu? Então ali eu aprendi. Eu digo isso para você. Foi ali que eu aprendi a defender as mulheres, a ver a questão racial com a Dona Ovídia, e via os políticos irem lá em casa, também atrás da minha mãe, né? E eu fui criada num sincretismo. Então eu ia para a Igreja Católica, e na Igreja Católica eu via quando a minha sobrinha queria coroar a rainha, coroar Nossa Senhora, não pôde, e eu vi que era ali me descobrindo porque ela era negra, não podia coroar Nossa Senhora, inventaram um negócio lá para ela e pronto, que ela respondia no catecismo. Quer dizer, eu venho dessa experiência, eu venho da Universidade da Vida, passado por Dona Ovídia. Então, foi a minha formação. E na minha formação religiosa, a Dona Ovídia, ela sempre dizia, faça o bem. Faça o bem. Era a religião maior dela. Em que pese ela, eu acredito, depois de um tempo na vida dela, ela abandonou a Umbanda, né? E ela tem um testemunho da minha mãe muito lindo nessa parte. Ela... Sabe essas irmãs que só vai atrasada para o culto? Acho que E ela tinha pedido para uma irmã, não me lembro disso, gente. Ela pediu para uma irmã assim, me leva na igreja, eu quero ir para a igreja. Por isso que eu digo que a minha mãe teve um encontro com Jesus antes dela morrer. Aí ela se arrumou, ficou arrumadinha, mas a irmã estava atrasada, não passou lá. Ela ficou tão triste que a irmã não passou para ir levar ela na igreja. Semana depois, minha mãe faleceu.
Aí eu tenho absoluta certeza que ela teve o seu encontro. Ela teve uma chamada muito bonita, muito. Eu gosto de contar isso, isso faz parte, me emociona, inclusive, esse momento. Porque falar da minha mãe foi uma mulher muito batalhadora, vi muitas neném, crianças nascendo ali. Quer dizer, eu tenho uma história que não estão nos livros, sabe? Ali com a minha família dos meus pais. Então é isso que eu posso te dizer. Né? Que emocionante. Eu digo que esse é meu último mandato. As pessoas não estão acreditando, mas vai ser. Já conversei com Deus sobre isso, né? Já tem uma bancada da Benedita muito forte lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. E olha, está na hora de eu fazer outra coisa. Não vou deixar de fazer política, mas aí eu quero fazer outra coisa. Eu tenho muita sede de retomar a minha trajetória espiritual. Eu gosto de fazer visitas, eu gosto de estar no centro de oração. Eles não têm tempo para mais nada. É aquela crente domingueira. Eu não gosto disso. Quero ajudo no que posso no trabalho social da igreja. Mas eu quero mais que isso para mim, sabe? Eu quero mais que isso. E agora você tem uma bancada realmente. As mulheres, né, a negrada está chegando também, as nossas representações populares estão chegando. Né, a gente da Maré, não precisa estar no PT, pode estar aí, mas que tenha um compromisso com essa causa. Né? Para mim é o que eu acho. Portas que muitas pessoas puderam passar logo depois, né? E que bom que elas chegaram. E aí eu vou E eu sou grata porque as pessoas também chegam para mim e me alimentam, sabe? Me alimentam. Elas falam, ô Benedita, sabe? Eu sou política por causa de você, por causa de mim. Benedita. Eu digo, olha, se a Benedita pode, eu também posso. Quer dizer, isso é uma coisa muito boa, né? Da gente se ouvir. Eu não quero ser esses políticos agarrados na... Aí eu vejo lá que não pode nem andar mais, está lá lutando para ser senador, lutando para ser deputado. Eu falei, não, gente, eu sou servidora pública aposentada, esse não é o meu emprego, eu estou numa missão, para mim é uma missão, e nesse momento encerrei. Encerrei a entrevista também. Eu falo só para você deixar uma mensagem para essa juventude que se inspira em você. Com certeza. Eu penso que depois de todas as coisas que eu falei, o que eu deixo para nossa juventude é fé na vida. É possível. Não se intimidar com as coisas que chegam diante de você. Você vai ouvir muito, não dá, não pode, não é você, o outro não é a sua vez, não é nada. Faça tudo isso. Negue todas essas coisas. Não não são palavras proféticas, né? Se torne uma profetisa de si mesmo. Eu vou conseguir, eu vou fazer isso. Agora, ninguém chega a lugar nenhum sozinho ou sozinho. Só isso. Trabalhe no coletivo, seja útil, que eu digo, seja útil. E você vai conseguir chegar aonde você quer chegar, ou onde Deus determinou que você vai chegar.